aproveitando essa fala do Paulo, eu vou convidar o Pedro e depois o César e o Felipe para também falarem. A gente não pode deixar de falar, né, da pandemia. Então, falar assim, na visão de vocês, em termos de negócio, como que a pandemia tem afetado os negócios, né? Cada um especificamente na sua fonte renovável. E aí, de que forma que vocês têm visto o setor se movimentando para sair dessa crise econômica, né, na verdade, porque a crise sanitária, eu acredito que em breve os nossos cientistas aí globais, eles devem trazer uma solução de curto prazo, mais efetiva, mas a gente tem visto o Brasil sofrer não só de uma crise econômica, mas também política. Então, assim, de que forma que os negócios têm, né, de repente, vocês têm encontrado alternativas para sobreviver nesse período? O resultado para cada área, se a gente for pensar, ele vai ser consequência das mudanças que o conjunto, né, da nossa forma de organização de vida vai ter a partir dessa pandemia. O César comentava ali a inspiração, né, a partir de conversa com o Rui Santana. O Rui, uma pessoa que eu sempre tive muito apreço, e eu conheci o Rui lá na época que a gente falava sobre gestão da qualidade, né? O Rui foi um dos precursores desse tema no Paraná, e eu estava pensando aqui num autor que inspirou muito a minha geração, que foi o Deming, né? Um dos especialistas aí na área da qualidade, que foi responsável, inclusive, por todo o desenvolvimento, um dos responsáveis, né, por todo o desenvolvimento que o Japão teve nessa área, enfim. E o Deming falava muito assim que a gente muda por dois motivos, né? Ou pela crise ou pela visão. Ele sempre dizia o seguinte: a visão é o melhor indutor, né? Porque a crise pressupõe o medo leva você a outras consequências, outros efeitos, que podem não ser tão bons. Infelizmente, dessa vez nós vamos mudar pela crise, né? Há essa pandemia, ela está colocando sob teste os nossos sistemas, a nossa forma de organização, né? E, sem dúvida alguma, os efeitos vão se fazer sentir. Quer dizer, eu vejo assim, essa pandemia ela está colocando sob estresse toda a complexidade da nossa sociedade contemporânea, né? Todas as conclusões, tudo aquilo que era certo até ontem, passou a ser incerto a partir de hoje, né? E eu acho que uma palavra importante e que tem uma influência direta no tema de renováveis é a resiliência, né? Cada vez mais nós vamos depender de sistemas resilientes, sistemas que suportem, né, choques, que suportem esses impactos. E eu acho que, nesse sentido, né, a geração distribuída, principalmente, ou eu até gosto do tema geração descentralizada, ela deve ter um papel cada vez mais importante nessa reorganização do mundo, por conta, enfim, dos efeitos econômicos que possamos ter aí, assim que nós tivermos uma retomada, né, dessa condição de vida normal que a gente espera, e também pela questão da segurança, pela questão de que outros efeitos somados vão levar a isso, né? Eu só queria fazer como a Renata pediu, um esclarecimento sobre o Paraná Smart Energy. O Paraná Smart Energy é um projeto que surgiu já há um bom tempo. Eu tive a oportunidade, na época, de participar das primeiras conversas, até quando isso foi trazido, a ideia foi trazida pelo Ramiro, que hoje é o presidente da Fundação Araucária.
pelo pessoal da Siemens, que estava instalando aqui em Curitiba um laboratório de Smart Energy, ao conhecimento do então vice-governador Flávio Arnes, hoje senador Flávio Arnes. Isso foi em 2012, se não me engano, 2013, quando se decidiu pela oportunidade do Paraná criar um projeto, um programa com essas características, que pudesse incentivar o desenvolvimento do tema, né, renováveis aqui, das energias renováveis aqui no Paraná. Desde então, esse projeto ficou a cargo do Tecpar. Ele foi bastante marcado no início, né, nos primeiros anos, aí, pela atividade de mobilização, de difusão de ideias, com eventos, publicações, enfim. E eu entendo que agora, né, a oportunidade que a gente tem é justamente a partir da própria configuração que esse projeto tem. Nós temos diferentes representações de vários setores, empresas, enfim, segmentos, né, que são importantes para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento tecnológico do Paraná, para ter ali um ambiente de discussão, de conversa e de planejamento integrado. Eu acho que o tema principal que a gente pode explorar a partir dessa situação de crise é a cooperação. Eu acho que a tendência é que nós tenhamos um processo de discussão mais integrado e um processo de cooperação que nos leve a uma nova visão de desenvolvimento aqui do tema das renováveis e dos vários outros temas aqui no Paraná. Obrigado. Né? Então, Renato, eu acho que a tua leitura está bem alinhada com a nossa, né? Uma coisa que é importante destacar, assim, né, a gente normalmente, quando passa por esse tipo de crise, né, acaba sendo atropelado por ela e não enxerga muito bem o que está logo depois do nevoeiro, né? Como atravessar e navegar aí num nevoeiro. Mas esse nevoeiro é passageiro, né? Então, a primeira coisa que eu penso, assim, tento tratar os nossos negócios com essa visão é que essa crise, ela é inerentemente uma crise de curto prazo. A gente não sabe exatamente quando que ela vai terminar, quando que a crise sanitária do Covid termina, mas ela também não deve ser uma coisa que se estenda por muito tempo, né? Tem uma visão aí de 2 a 3 meses aí para a situação voltar a uma relativa normalização. Bem, especificamente para o setor de PCH e CGH, são investimentos já de médio e longo prazo, né? Não são investimentos que são tão atrelados assim no curto prazo. O impacto que eu tenho percebido hoje na nossa atividade é uma questão mais de dificuldade pelas circunstâncias do trabalho em si. Tá? Por exemplo, o trato com agências reguladoras, órgãos ambientais, está um pouquinho mais difícil, porque está todo mundo trabalhando de forma remota. Cadeia de logística e fornecedores, embora não tenha parado, também apresentam uma certa dificuldade. Às vezes eu estou contratar um serviço para uma obra em andamento e eu esbarro no fornecedor me falando que não vai poder me atender porque na cidade tal não vai ter hotel, por exemplo, ou pousada para ele hospedar o time dele, então não tem essa dificuldade de encontrar logística, né? E do ponto de vista de investimentos, de investidores, aí talvez tenha uma certa apreensão um pouco maior, né? Especialmente por essa questão do cenário de queda de consumo da energia, né? Tanto da industrial quanto residencial e comercial, né? Talvez o comercial e o residencial tenham um certo equilíbrio maior, né? Porque quem deixa de consumir na área comercial, às vezes pelo home office, pelas pessoas estarem ficando em casa mais, deu uma equilibrada, mas ainda assim tem uma queda de consumo que vai gerar lá uma perda de receita nas distribuidoras, né? E do ponto de vista de investimentos em PCH, talvez as pessoas estejam ainda esperando o que vai acontecer com o valor da energia lá na frente. Tá? Mas, assim, eu não consegui ver nenhum impacto ainda negativo a tal ponto de os investimentos que estavam programados para os próximos 2, 3 anos não acontecerem, né? Daí, puxando um gancho do que o Paulo estava falando, de incerteza, né? E também aproveitando para falar um pouquinho de futuro e de foresight, como eu falei, né? Lá no foresight a gente usa muito aquela expressão do mundo VICA, né? O que é o mundo VICA? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, mais do que nunca, isso mostra que a gente vive exatamente essa nova realidade de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.
Veja a volatilidade que é o que o coronavírus trouxe para a gente. É um abre e fecha de mercado, é um abre e fecha de volta ao trabalho e não volta, libera transporte, libera voo, entendeu? Uma grande quantidade de volatilidade nessa retomada da economia. A gente não sabe, alguns estados dizem que vão voltar, aí vem o STF e fala que cada prefeito e cada governador tem autonomia para decidir, então se transforma tudo numa questão extremamente volátil. Do ponto de vista de incerteza, é isso que eu mencionei no começo. Quanto tempo isso vai durar? Olha, aparentemente é curto prazo, mas eu não consigo ter um horizonte muito preciso. Né? Então a incerteza é alta. Complexidade, assim, a gente vive num contexto de mundo totalmente globalizado. A cadeia de energia é totalmente conectada. Nós temos um país com o sistema interligado, que é uma vantagem, e que mas eu não consigo prever exatamente aonde estão os impactos de uma determinada fonte, uma determinada atividade na economia, né? O próprio coronavírus que surgiu lá na China acabou impactando toda a nossa realidade momentânea. E por fim, a ambiguidade, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente vive um desafio muito grande de lidar com essas dificuldades do cotidiano, aparecem oportunidades, novas formas de se relacionar e de realizar o trabalho. Né? A gente está tendo aqui uma conversa que possivelmente não teria acontecido não fosse o coronavírus, né? Então acabam surgindo essas oportunidades, o teletrabalho, uma visão mais de eficiência das horas trabalhadas, como é importante o balanço de vida pessoal com o trabalho, né? Porque não sei, talvez vocês possam concordar comigo, eu estou trabalhando muito mais, não é que eu tenho uma carga de trabalho maior, mas eu estou num ambiente que eu estou trabalhando o dia inteiro, simplesmente estou o tempo todo pensando em trabalho, não tenho mais essa separação de vida pessoal e trabalho, estou simplesmente trabalhando 100% do tempo, um pouco relacionado com aquelas dificuldades de logística, né, e de problemas que a crise traz, assim. E então, de uma maneira geral, para o setor de PCH, aí fazendo um apanhado geral do mobiliário, no Paraná, no momento, né, como são investimentos que têm um tempo de maturação um pouco mais longo, não houve um impacto grande, né? Só mais essa questão da incerteza e da apreensão sobre os próximos passos. Né? Mas aí eu continuo otimista, né? Tem uma vocação muito grande aí para energia hídrica no Paraná e isso aí vai continuar ao longo de muitos anos. O Pedro acho que fez uma coleta de informações bastante ampla aí, bem bacana, né? De todo um cenário. O que a gente realmente vê, como o Paulo comentou também, a crise traz a necessidade de mudança, ou, né? História às vezes bate na bunda, você aprende a nadar, enfim, com a crise ou com a visão. Mas a crise tem trazido, a gente tem visto um cenário global, olhando, por exemplo, alguns setores se reinventando, entendendo que às vezes é possível fazer muito mais rapidamente. Sei lá, como a gente comentou no nosso conversa aí, reuniões do governo que conseguem fazer hoje em 3, 4 dias, acabar alguma coisa, ficam lá, sei lá, décadas, no meio de uma vacina que demora 10 anos rapidamente agora. Enfim, são coisas assim. E trazendo para o nosso cenário, a gente está aproveitando esse momento para muita reorganização, para organização de processos, para treinamentos, né? Algumas obras que são de maior porte, elas continuam sendo executadas, né? A gente percebeu alguns negócios menores, eles estão sendo talvez repensados um pouco, adiados, algumas coisas maiores, elas continuam acontecendo, e então, assim, a gente está ainda aqui conseguindo passar por esse momento difícil, utilizando uma carteira, alguns negócios que já estavam em andamento, algumas coisas nós conseguimos concretizar mesmo diante desse meio, né? E aí o pessoal trabalhando com os devidos cuidados, né? Então, a gente percebeu a dificuldade realmente é se prever o futuro, né? Então, aquele estoque de pedidos de negócios vai reduzindo e os novos negócios vão se protelando de alguma maneira até que a visão do cenário fique maior. Então, um grande
por exemplo, um shopping center, né, que nós temos um acordo para iniciar no segundo semestre a instalação. A gente entende que está tudo parado, então talvez tenha que reorganizar financeiramente de alguma maneira e protelar. Não sabemos ainda, né? A gente estamos conversando para a manutenção do cronograma, mas isso vem acontecendo. Agora, essa quebra de paradigmas, acho que da forma como o mercado está sendo forçado a fazer, está sendo bastante importante e interessante. Nós precisamos desromper esse setor, né? Então, a geração distribuída, centralizada, como o Paulo falou, que também gosta bastante dessa forma, já vem, de certa maneira, mexendo, desrompendo um setor normal de energia, como era sempre, né? Constrói a gás, distribui usinas hidrelétricas, e depois os formatos menores vêm conseguindo combinar isso e melhorar, e creio que isso seja, assim, um grande fomentador, um grande apoiador para a retomada econômica. Nós vamos precisar de muita infraestrutura, de desenvolvimento de infraestrutura para geração de emprego, vamos precisar de muita energia barata para poder fazer frente a uma retomada econômica, vamos precisar de geração de empregos também, e a geração distribuída vem se mostrando bastante interessante, com bastante geração de emprego, né? Então, creio que faça parte, porque se a gente analisar, por exemplo, o custo de energia, a energia propriamente dita na base, ela é barata, entre aspas. O problema é todo o penduricado que é colocado dentro de uma conta de energia que o consumidor lá na ponta paga, né? Um formato de uma geração centralizada pode ajudar bastante nesse ponto, e tenho sempre essa lista. Se a gente conseguisse expandir bastante a questão da geração centralizada, os grandes geradores de energia poderiam fornecer, ou de alguma maneira o governo poderia fazer alguma forma que essa energia ficasse muito mais barata para o grande consumidor, a indústria intensiva, enfim, e pudesse produzir mais barato e gerar mais emprego, gerar mais divisa, mais renda, e a economia andar. Então, a gente ainda fica travado nesse modelo antigo, que se verifica a conta de energias tem 30%, 40%, 20 e poucos por cento, que é o custo da energia, o restante, etc. E tal. E o custo do Brasil, boa parte passa por aí, né? Então, vemos esse futuro que a gente não tem como quando retoma, né? A pandemia provavelmente aí mais 2 meses acaba sendo controlada, aí vai ter que nós, assim, no país, na situação que nós vínhamos, e tendo que reorganizar toda uma economia que foi destruída, né? Agora nós temos que fazer novamente isso, e ainda algumas dificuldades a mais que surgem pela frente, é um grande desafio, né? Então, a força da retomada vai demandar justamente bastante infraestrutura, bastante energia barata, enfim, bastante trabalho, né? Acho que, no geral, há um outro ponto que eu até anotei aqui, que eu acho que faz parte dessa visão de futuro, que a gente está nesse momento de crise, porém, já temos que olhar a parte à frente, né? A nossa taxa caiu muito, então, a parte para os investidores, fazer investimento em energia, nos setores, principalmente que a gente discute aqui, energia renovável, nessa forma inteligente e tal, eu acredito que vai ter muita frente, porque eles estão buscando formas de investir o retorno melhor que existe hoje com segurança, né? O setor energético faz isso. Nosso país, com tudo para fazer, precisa de muita energia, então eu acredito que já em curto prazo, aí na retomada, a gente vai ter muito investimento também, porque nós vamos depender de linhas de mais longo prazo para fazer projetos projetos novos saindo do papel. A gente percebe hoje clientes que têm operação, como, por exemplo, energia solar, estão passando pela crise um pouco melhor. Cada mercado que a gente instala solar é mensalmente 25, 30 mil reais a menos que ele gasta. De qualquer maneira, um pouco de contribuição sempre existe, né? Então, a gente vai até criando algumas ações com a agência de publicidade para
manter o otimismo sempre e também fazer propaganda para o setor que, né, invista nesse setor, faça sua energia, porque você, né, esperando não ter mais nenhuma crise, mas em momentos delicados você vai estar, de certa forma, protegido também. Já me alonguei um pouquinho, senão já vai estourar aí. Não, tá ótimo. Eu só percebi, não sei se foi comigo só, mas que o seu vídeo estava travando um pouco, mas o áudio deu para escutar super bem, assim. Eu até quero pegar um pouco, eu vou passar a palavra para o Felipe. A gente tem uma pergunta aqui do Leandro, falando sobre a questão de como que fica. Ele pegou o comentário do Paulo, né? E ele pergunta como que fica o crescimento da geração distribuída, né? Nesse cenário todo onde as distribuidoras, principalmente, vêm sofrido um impacto grande já em relação a isso. Eu passo a palavra para o Felipe e aí depois, se ele quiser comentar, falando de uma forma geral como é que está o setor e se o Paulo também depois quiser comentar a visão dele de como que ele enxerga essa questão do impacto nas distribuidoras. A gente até viu recentemente a medida provisória 950, que é uma medida que vai principalmente assim, contribuir com o impacto dessa crise sanitária às distribuidoras, principalmente, e principalmente aquelas famílias da tarifa social. Então, eu vejo que eu acho que talvez hoje ainda seja um momento um pouco prematuro da gente trazer uma visão de futuro relacionada à geração distribuída, mas ao longo da nossa conversa, eu até vou puxar depois alguns comentários de experiências internacionais que a gente já viu acontecer e que, de repente, as renováveis podem ser a luz no fim do túnel, né? Então, vou passar a palavra para o Felipe para ele comentar um pouquinho sobre como que está o impacto da pandemia no setor do biogás. E aí, em seguida, Paulo, se você quiser contribuir, pode ficar à vontade. Bom, sobre o biogás, o que a gente identificou como de forma bastante positiva é que a decisão de se investir em projetos de biogás não saiu. Então, o que acontece é que as pessoas continuam decididas, os projetos que estavam em discussão, em análise, continuam em pé. Então, ninguém recuou de fazer investimentos em projetos de biogás, não que a gente tenha conhecimento. O que a gente identificou é que em projetos que precisam importar algum equipamento ou componente, aí esses vão ser impactados em cronograma e, consequentemente, em custos, né? Mas o que a gente vê de crescimento de plantas acontece mais em plantas de pequeno e médio porte. E o país atende com fornecedores nacionais, então o impacto é bem pequeno. Agora, para o caso dos grandes empreendimentos, esses sim vão esperar essa questão operacional, como o Pedro comentou antes, né, essa questão de logística, que tempo vai levar a peça para chegar até mim, tudo isso ficar um pouco mais previsível para começar os investimentos, né? Os de grande porte dependem ainda mais dessa velocidade em aplicar os recursos e começar a gerar rentabilidade. O que eu achei bacana é que a diferença da PCH, solar e biogás é nessa questão temporal de implantação de empreendimentos, né? Enquanto a solar, em 20 dias, o cara decide botar uma planta e consegue já começar a gerar. No biogás, ele precisa de alguns meses, né? E no PCH, anos aí para conseguir fazer isso.
mas, de fato, a gente não consegue identificar um impacto grave no setor de biogás por um momento. Processos que, falando da experiência nossa, que a gente tem projetos que estão importando componentes e o impacto ficou só no cronograma, nem ficou mais caro, né? Só vai atrasar para chegar. Então, e tem algumas etapas dos processos de importação que ainda são nebulosos. A gente não tem todas as informações até o momento, então a gente não consegue fazer uma provisão se de 20 dias mudou para 40. Pode levar 3 meses, 4 meses para chegar. E sobre o que o Paulo, o Leandro de Almeida comentou ali, assim, a gente não consegue, não existe geração distribuída sem a concessionária. Então a gente precisa da concessionária. O que a gente precisa fazer um exercício é trabalhar ombro a ombro com as concessionárias na definição de modelos de negócios que sejam interessantes também para as concessionárias. E quando a gente faz uma discussão de vou gerar minha energia aqui e vou excluir a concessionária, vou ignorar a concessionária, a gente parte para uma modelagem que é pouco amigável para o ambiente, até porque a concessionária continua prestando um serviço independente de você ser ou não ser um gerador de energia. Agora, também, por outro lado, as concessionárias precisam entender o quanto que esses novos geradores de energia podem ser benéficos para o serviço que ela presta. Então, o quanto que elas conseguem eliminar de investimentos a médio e longo prazo para algumas regiões a partir do momento que você tem investimento em geração distribuída. Quem entra com um empreendimento de geração descentralizada de energia, ele vira um parceiro de investimento da concessionária. Então, a concessionária tem que ver isso de uma forma mais positiva. Isso não estou falando só da Copel, as concessionárias precisam ver isso de uma forma mais positiva, como uma estratégia de fornecer serviço de cada vez mais uma qualidade maior, né? Então, por exemplo, o que a geração distribuída pode fazer para melhorar indicadores de DEC/FEC, né? Enquanto a concessionária está pagando multa a todo tempo por ultrapassar o DEC/FEC para algum conjunto. Então, usar a geração descentralizada de energia como uma estratégia para mitigar esses problemas de qualidade no fornecimento de energia. Então, tem um bom tempo já que eu estou nesse ambiente, entendo que falta a gente entender melhor os problemas dos outros e estabelecer uma relação ganha-ganha entre esses novos geradores de energia e as concessionárias. Tem muita estratégia boa para os dois lados. Então, é importante trabalhar de uma forma mais próxima, trabalhar mais junto. É isso. Paulo, se você quiser comentar, e até eu vou puxar um pouco do que eu vejo, todos os comentários, eles levam não só aquela palavra mágica que você falou sobre a questão da cooperação, né, e colaboração entre setores também, mas também a questão da inovação, né? De que forma que hoje, até esse momento que a gente está vivendo, ele nos força a uma reinvenção e a inovação até das nossas práticas de rotina de trabalho e tudo mais. De que forma que a inovação hoje, principalmente a inovação aberta, né, que eu vejo que o setor privado pode contribuir muito com o setor público e vice-versa, e como a inovação pode contribuir com o desenvolvimento desses setores das renováveis, principalmente aqui no estado. Olha, acho que tem várias coisas assim que a gente obrigatoriamente tem que pensar, né? Eu estava ouvindo o Felipe falar, eu estava lembrando de um efeito. Eu estava morando em Foz à época, um efeito que a gente percebeu bem quando teve aquela
aquela crise do transporte, dos caminhoneiros, o que ficou conhecido, né, como a crise dos caminhoneiros no país. E é interessante o efeito, né, que aquilo teve. Eu sempre gostei muito de Foz, tenho bons amigos aí, grandes amigos aí. Uma coisa que sempre, assim, eu gostava de Foz, do efeito disso, de viver em Foz, era a tríplice fronteira, né? E naquela crise dos caminhoneiros, quando a coisa apertava do lado do Brasil, como aconteceu, todo mundo ia para o Paraguai e para a Argentina, né? Que tinha combustível no Paraguai e combustível na Argentina. Então. Com a pandemia, nem isso é possível. As fronteiras estão fechadas. A ponte está fechada. A fronteira com a Argentina está fechada. Né? E uma coisa que chamava atenção na época, eu estava trabalhando na Itaipu, e usava um veículo movido a biometano, produzido em casa, produzido lá na Itaipu. Então, todo mundo com restrição ao uso de combustível, porque tinha que, vai chegar combustível, não vai chegar, embora tivesse as alternativas aí dos outros países. Mas quando eu saía na rua, eu notava o interesse das pessoas quando olhava o carro e dizia assim, movido a biometano. Aí os caras diziam assim, mas como é que eu faço para ter o biometano, né? Eu até comentava com os colegas aí do CI Biogás, da Itaipu, dizia, tá vendo como é bom ter combustível produzido em casa? Né? Esse efeito vai ser percebido agora. Porque até agora, antes da pandemia, quando a gente falava em geração descentralizada, em geração distribuída, uma das questões que surgia sempre era a questão da segurança dos sistemas. Né? Por conta das questões digitais envolvidas, de ataques e tudo mais. O que nós vamos ver agora é uma retomada da questão da segurança, mas sob outro enfoque. Segurança associada àqueles sistemas vitais. Né? Então, nós vamos falar em segurança energética associada à segurança alimentar e a outros níveis. Por quê? Porque o mundo vai repensar isso. Né? Nós vamos repensar a nossa organização. Primeiro efeito vai ser saúde. Ninguém tem dúvida disso. Né? Eu gosto muito de ver os exemplos assim que estão surgindo. Para mim, um dos mais marcantes é o Boris Johnson. Né? O que aconteceu com o Boris Johnson? Ele assumiu, do primeiro momento, a ideia de que não, que os serviços têm que ficar abertos, a economia tem que se manter ativa, enfim, essa é a condição. No que ele mudou, né, eu lembro que eu gosto muito de acompanhar algumas notícias pela BBC, enfim, e no que ele foi a público dizendo, olha, nós vamos promover aí o lockout, nós vamos promover o isolamento e tal, ele ficou doente. Né? Esse cara andou na beira do abismo. Né? Não foi... Esse é um cara que a gente deve escutar. Né? Por quê? Porque ele tem a visão do outro lado, ele sabe o que isso significou, ele testou o sistema de saúde do qual ele é gestor. Né? Outra pessoa que está demonstrando assim, um exemplo interessante de gestão frente à crise é a Merkel, né? Estava vendo como é que a Merkel trabalha. A Merkel trabalha como nós aqui agora, integrada a vários especialistas, né, de várias áreas, por vídeo também, que ela escuta diariamente. Né? Esse é o efeito dessa tal complexidade que a gente reconhece no mundo hoje. E isso vai ser cada vez mais necessário, porque nós vamos ter que entender de várias outras coisas agora, né, no conjunto das nossas atividades. Enfim, isso já é um movimento, uma tendência aí dos últimos anos que a maioria das pessoas já vem seguindo. Né? Mas eu acho que tem algumas outras situações associadas a isso que a gente vai ter que pensar também. Né? Existe hoje uma xenofobia, vou dizer assim. Né? O que é a xenofobia? É uma atribuição da culpa à China. Né? O vírus chinês, você já vê movimentos nas redes sociais dizendo assim, olha, nós temos que boicotar produtos chineses, os chineses vão ter que pagar uma indenização para o mundo sobre isso e tal, e tal. Bom, enfim, muitas questões políticas envolvidas nisso, né? De confronto do capitalismo e do comunismo. Isso também está sendo assim, bastante estressado nessa crise. Mas vejam só, né? Quando eu coloco essa questão, eu vejo aqui, eu estava vendo um site aqui que traz os resultados da economia dos estados, municípios, países, enfim, e eu estava vendo a região oeste do Paraná. Né? Nós temos aí 21%
22% praticamente das exportações hoje do oeste paranaense são voltadas ao mercado chinês. Né? Não é assim de uma hora para outra que essas coisas se ajustam. Né? Toda a estrutura de produção, principalmente de proteína, que é responsável por 50% do volume de exportação do oeste, ela está voltada ao mercado oriental. Né? China, principalmente, Japão. China e Japão juntos dá 25% aproximadamente. Né? E também outros efeitos, né? Por exemplo, na área solar, quanto hoje nós conseguimos desenvolver em termos de projetos na área de geração fotovoltaica sem comprar componentes chineses? Né? Quantos dos painéis instalados hoje são provenientes da China? Né? Então, são questões que, enfim, vão ter que também ser superadas de alguma forma, vão afetar, né, a qualidade dos negócios por conta de questões políticas, como eu falei, mas eu acho que a questão da resiliência e da segurança eu vejo como uma oportunidade grande para o setor de renováveis por conta do que eu chamo assim do sistema, da visão imunológica que está associada à geração distribuída ou à geração descentralizada, né? Porque o sistema energético, quando a gente pensa nas grandes unidades geradoras, ele emula, né, que eu chamo assim, a comparação que eu faço com o sistema nervoso. Você tem um cérebro que comanda todo o processo, todas as células desse sistema, enfim. A geração descentralizada é muito mais imunológica, ela emula muito mais o sistema imunológico, portanto, ela é mais resiliente, ela é mais segura, ela é capaz de promover tomadas de decisões localmente onde elas são necessárias. Né? E eu acho que isso é uma virtude que deve trazer assim uma nova vir associada a essa nova visão de segurança e resiliência. Né? E eu acho que a gente tem que saber explorar isso nas políticas que venham a partir daí. O Felipe mencionou, por exemplo, a questão do uso de microrredes. Né? Existe um grande salto tecnológico a ser dado, um grande salto de inovação. Eu acho que a crise vai nos permitir antecipar isso até por questões econômicas, associando a organização de unidades geradoras em microrrede com outras tecnologias, como o caso de blockchain e alternativas de comercialização novas, que vão estar sendo também muito mais exploradas a partir daí. Porque nós, hoje, vamos ter uma crise, estamos tendo, a preocupação toda da ANEEL tem muito a ver com a questão das distribuidoras. Estão sobrecontratadas, estão sem conseguir vender, e isso vai ter um efeito econômico. O mercado vai reagir de outras formas. Né? E eu acho que alternativas que renováveis vão trazer, né? Geração descentralizada ou distribuída, associada a microrrede, associada a outras tecnologias, elas vão ser antecipadas no tempo por conta, influenciadas também pela questão da segurança e da resiliência do sistema. Bom, pegando até o gancho do que você falou, Paulo, eu li recentemente um artigo publicado por especialistas em energia renovável e eficiência energética da Agência Internacional de Energia, trazendo alguns exemplos de países desenvolvidos que conseguiram recuperar o impacto econômico de 2008 com investimentos em eficiência energética e energia renovável, né, por meio de geração distribuída ou até não só geração distribuída, mas de uma maneira geral, investindo em energia renovável. Mas isso aconteceu principalmente em países desenvolvidos, onde se existiu um programa bem estruturado, aliado com a força de vontade privada e pública, e, além disso, alguns acessos a financiamentos para que com esse conjunto todo pudesse fomentar o desenvolvimento de emprego e também de segurança energética, que pode também trazer uma sobrevida para muitos negócios de pequeno e médio porte. Então, assim,
como que você enxerga, e aí depois eu passo a palavra para os demais, como que você enxerga essa proposição aqui no Brasil? Você acha que isso poderia dar certo ou não? Existe algum movimento que você já tenha acompanhado para que isso aconteça? E o que nós aqui para o Estado podemos juntos, assim, nos organizar ou oferecer junto ao Estado para que a gente possa desenvolver ações onde a gente possa fomentar a criação de empregos e, consequentemente e paralelamente, melhorar a segurança energética e a qualidade de vida das pessoas. Desculpa, estava com o microfone desligado. A tua pergunta ficou um pouco entrecortada, Renata, mas acho que eu entendi assim, o contexto. Eu acho que, primeiro, assim, quando a gente avalia um movimento mais amplo associado ao setor energético, o cuidado que a gente tem que ter, eu falei com o Luiz Fernando Viana, quando foi diretor-geral do Itaipu, e o Viana sempre, aprendi muito com o Viana, foi uma excelente convivência. O Viana sempre comentava que o setor energético é um setor de muito interesse das velhinhas viúvas. Né? E eu dizia, mas por quê? Né? Por causa dos fundos de pensão. Né? É um investimento que está muito associado a resultado em longo prazo e, por isso, ele tem um lastro muito forte dele associado à questão de fundos de pensão. Isso é um exemplo. Né? Um exemplo do quê? Que esses movimentos afetam muito mais outros setores do que a gente imagina. Não está só associado à questão da energia. Né? Mas eu acho que nós temos que olhar, e a oportunidade que eu vejo para o Paraná é o efeito que hoje a energia, e principalmente esse movimento maior para o uso de fontes renováveis e a geração descentralizada, o efeito que isso pode ter na nossa economia se a gente planejar isso. Né? Porque nós aqui costumamos sempre ver energia como uma atribuição exclusiva da Copel. Né? É uma grande empresa, é a maior empresa do Paraná, ela é a maior contribuinte, né, do ponto de vista fiscal que o Estado tem, e a gente sempre associou esse interesse ao interesse da Copel. Isso começou a mudar com o surgimento de vários outros negócios associados a isso, e isso tem muito a ver com geração distribuída, com o uso de renováveis. E quando eu digo da gente pensar isso, qual é a oportunidade que o Estado tem? É a oportunidade de avaliar novos efeitos na economia, na geração de empregos, no impulsionamento de novos negócios, que pode ser associado por uma política, pode ser trazido por uma política mais agressiva relacionada ao uso de fontes renováveis no Estado. Né? E isso é uma coisa que está em aberto. Né? Isso pode beneficiar a Copel também. Isso pode beneficiar. Aliás, a gente tem uma grande vantagem aqui no Paraná de ter a Copel. Né? A geração descentralizada, a geração distribuída, ela está intrinsecamente associada à qualidade da distribuição que nós temos. E a Copel é considerada a melhor distribuidora da América Latina aí por anos seguidos. Então, o Paraná tem uma vantagem estratégica por isso. Evidente que nós temos que ter uma modelagem econômica associada a isso. Né? Então, é um desafio para a gente pensar nisso agora. Eu acho que o rumo que a gente tem que tomar é um rumo que nos permita integrar o processo de desenvolvimento, mas olhando, retomar o processo de desenvolvimento, olhando renováveis como uma alternativa firme para isso, né? Uma alternativa importante na geração de emprego, na oportunidade de novos negócios, nas questões associadas à segurança energética e também à segurança de outros sistemas importantes para o Estado, né? Segurança alimentar, enfim, saúde, por exemplo, mas como realmente alternativas de oportunidade de desenvolvimento no curto prazo, que é o que a gente precisa buscar agora. Né? Renato, se me permite, até aproveitando a fala do Paulo aí, eu estou sem o vídeo aqui porque está muito instável aqui a conexão, tá? Tá.
Eu acredito que esse ponto aí, por exemplo, a Copel conseguiu autorização do CAD para entrar em geração distribuída, aqueles projetos, ideias em participar com 49%, 51% com outra, enfim, PPP, alguma coisa assim, né? Então, acho que já fica clara a visão que eles estão em cima da questão desse mercado de geração distribuída, né? E creio que vem realmente de encontro ao pensamento do Paulo aí, que justamente está essa visão já existe, essa forma, né? Em cima da pergunta que o Renato colocou, já vem ocorrendo, né? Então, eu vejo que essa integração da utilização de todos os recursos disponíveis de forma renovável, sustentável, estão evoluindo e a gente espera que de maneira responsável isso possa colaborar bastante, né, para a manutenção e o crescimento rápido desse modelo, né, com as devidas contrapartidas, né, a distribuidora na parte de fio, enfim, tem que ser remunerada, tem que corrigir essas anomalias que tem, mas aproveitando justamente a força, a gente integra muitos milhões de quilowatts, vamos dizer assim, por dia aí, só dentro do Paraná, que poderiam estar sendo convertidos em energia mais barata e ainda resolvendo problemas de meio ambiente, etc. Legal. Bom, eu vou emendar aí também, se o Pedro e o Felipe depois quiserem comentar sobre esse assunto, né? Mas eu já vou iniciar as contribuições finais e aí que cada um de vocês, a gente pode de repente começar pelo Felipe, depois o Pedro e aí Paulo e César, deixassem as mensagens finais e até colocassem assim a visão de futuro, né? Como que vocês enxergam as tendências de curto prazo e de médio prazo, né? Porque de longo prazo é difícil da gente conseguir mensurar nesse momento, mas qual que está sendo a expectativa de vocês em relação ao desenvolvimento desse setor, principalmente aqui no estado? E aí, assim, a mensagem final de vocês, o agradecimento, né? Já deixo aqui meu muito obrigado a todos aqueles também que estiveram aqui como ouvintes. E é isso. Passo, acho que para o Felipe, se ele quiser comentar alguma coisa. Vamos começar assim, Renata. Então, inicialmente agradecer a oportunidade de conversar com todos vocês, dizer que fico à disposição e peço que visitem o site do CEI Biogás e acompanhem informações do CEI Biogás nas redes sociais. Também acompanha bastante do Energy Hub também, a gente compartilha bastante coisa. Então, enquanto uma mensagem final, especialmente quando a gente fala do estado do Paraná, o estado do Paraná tem exemplos excelentes, né, em relação aos projetos de biogás, em termos das diferentes modalidades e diferentes substratos para a produção de biogás. A gente tem aqui no estado biogás sendo produzido na suinocultura, na bovinocultura, em frigorífico, em laticínio, em aterro sanitário, em plantas dedicadas para resíduos orgânicos, em estações de tratamento de esgoto, em fecularias de mandioca e outros substratos para diferentes aplicações, para geração de energia elétrica isolada, para geração de energia elétrica distribuída, como terminando o microgrid, né, a microrrede aqui no oeste do Paraná. Tem para aplicação térmica, substituindo lenha em caldeira. Tem biogás sendo utilizado, sendo refinado para biometano, utilizado para mobilidade veicular em mais de um projeto no estado do Paraná. Então, a gente tem bons exemplos dentro do estado de aplicações que são importantes para essa estratégia de fornecimento descentralizado de energia, né? Não só de energia elétrica, mas também de energia térmica, como exemplo. E a gente tem plantas bacanas operando, né? A gente tem há bastante tempo a ET Ouro Verde, aqui operada pela Sanepar aqui em Foz do Iguaçu, produzindo
produzindo biogás e gerando energia elétrica em geração distribuída. O projeto do Colombares, gerando energia elétrica em geração distribuída há bastante tempo. A unidade Itaipu, produzindo biometano. Da CSBio em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, gerando energia elétrica com biogás. A gente teve agora, semana passada, nos últimos 15 dias, a notícia de 2 novas unidades da biogás da Castrolanda, unidades grandes, que vão não só produzir energia elétrica com biogás, mas também vão utilizar de outros produtos vinculados, né, como o próprio CO2. Então, a gente vê como uma tendência, até pegando esse exemplo da Castrolanda, a gente vê como uma tendência dos projetos, é que os projetos de biogás, eles têm uma diversificação no uso do biogás, né? Então, projetos que hoje só geram energia elétrica podem aplicar para térmica também, mas vai ser mais comum o contrário. Unidades que já produzem, que usam o biogás para aplicações térmicas e não usam para geração de energia elétrica, passarem a adotar também geração de energia elétrica. Então, esse biogás sendo produzido multipropósito em uma unidade é uma tendência que deve acontecer, muito vinculado aos processos de eficiência energética, bem como explorar esses outros produtos, como o CO2 para dessensibilização de animais, por exemplo, nos casos de frigoríficos, né, que hoje o CO2 é comprado numa rota industrial, sendo que você tem o CO2 disponível dentro da unidade. E outro ponto é que o Estado também possui instituições muito importantes e que trabalham muito próximas dentro do processo de desenvolvimento do biogás. A gente tem Itaipu, tem Senai, Tecpar, o governo do Estado muito envolvido, mais do que nunca envolvido em empreender projetos de biogás no Estado. Então, as últimas discussões sobre biogás no Estado envolvem as principais instituições do Estado, né? Você vê a Secretaria de Ciência e Tecnologia, você vê o Tecpar, a Compagás, o Senai, o Sebrae, a Sanepar, todo mundo dentro da sala para discutir, e outras instituições, todo mundo na sala para discutir esses empreendimentos de biogás, a Secretaria de Agricultura. Então, você vê que é uma agenda que ela é compartilhada dentro do Estado, é uma agenda estadual. Então, isso é um bom sinal também. E também, em relação à cadeia de fornecedores, também o Estado tem condições de atender em biodigestores, geradores, sistemas de refino de biogás, tratamento de biogás. Então, eu acho que estamos bem servidos dentro do Estado em oportunidades para gerar energia elétrica, para gerar energia térmica com biogás. E a gente tem um ambiente institucional muito mais amigável que na maioria dos estados brasileiros, e uma cadeia de fornecedores pronta para trabalhar, né? Então, agora é ser bem criativo em modelar negócios, em equalizar expectativas e ir para cima. Então, a gente tem uma visão muito positiva dos próximos meses aí nos empreendimentos com biogás e de geração descentralizada no Estado. Obrigado. Pedro, se você quiser fazer essa contribuição. Claro, com certeza. Então, vamos lá. Tentar consolidar um pouco aí o que a gente falou. Eu acho que está todo mundo muito alinhado aqui. Uma coisa interessante do Hub, do próprio Smart Energy, é essa visão de que as fontes não devem competir entre si, devem ser complementares. É importante esses ambientes de diálogo, né, para fomentar os negócios em todas as fontes, né? Sobre inovação, eu acho que certamente inovação em momentos de crise ela emerge, né? E ela também é uma resposta para a maioria é uma boa resposta para a maioria dos desafios que a gente encontra. E vamos lembrar que inovar não é necessariamente ir lá criar uma tecnologia nova, não é necessariamente, né? Inovar basicamente é trazer soluções novas, de formas diferentes para problemas que já existem, outros problemas que a gente está se deparando, e para aqueles que vão aparecer. Encontrar soluções para os problemas, em alguns casos, a gente nem sabe que ainda tem. E aí eu listaria, assim, por exemplo, a gente pode ter inovações regulatórias, né? Acho que a gente passa por, como toda crise, uma grande oportunidade de fazer um movimento nacional
né, e estadual também, assim, e tendo o Estado não como aquele paizão, fomentador, que coloca dinheiro diretamente na veia, embora isso seja importante lá na ponta, lá para uma função social, né, para estimular o consumo, mas eu vejo que no investimento em energia não é necessariamente essa a função do Estado. Acho que é uma função de criar um ambiente de segurança institucional para que o agente privado, que consegue fazer isso com muito mais agilidade, com muito mais segurança, né, e com muito mais qualidade, tenha estabilidade suficiente para ter segurança de investir no empreendimento de energia. Você perguntou também sobre se a energia renovável pode ser uma fomentadora de desenvolvimento para o pós-crise. Eu tenho certeza absoluta que sim. Tá? Eu estou completamente de acordo com o que a IEA tem falado bastante isso, né, de um esforço global de utilizar as energias limpas como um movimento para sair da crise. No Brasil, na verdade, alguns setores são muito propícios para isso, né? Acho que tem aí saneamento, logística e energia como grandes áreas carentes do país que demandam investimento e que têm uma grande capacidade de gerar negócios e gerar emprego. Bom, transporte e infraestrutura, né, logística, é um pouco mais difícil, porque a iniciativa privada não necessariamente entra nesses setores, a não ser por meio de concessões, de rodovias e tudo mais. Saneamento sofre um problema semelhante, né? E, assim, a imensa maioria do serviço de saneamento no país ainda são com companhias estaduais, em alguns casos municipais, né? E a iniciativa privada vem num terceiro lugar muito distante. Que é diferente no caso da energia, né? No caso da energia, a gente tem geração. As grandes hidrelétricas, por exemplo, são, sim, estatais, né? Mas todos os investimentos de médio e pequeno porte, predominantemente, vêm do setor privado. Transmissão também, né? E distribuição daí um pouco menos, aí também, como no caso do saneamento, ali mais vinculado a companhias estaduais, né? O setor privado um pouco menos importante. Mas nessas duas primeiras áreas, a gente tem uma capacidade muito grande de investimento rápido, se tiver um ambiente adequado, né? No caso específico do Paraná, poxa, como o Felipe falou, eu acho que o biogás está numa posição muito boa aqui no Paraná, né? Por toda essa característica do agronegócio do interior do estado, pela cadeia de fornecimento tem no próprio estado e principalmente pelo CI Biogás que está aqui desenvolvendo, né, na ponta da lança do desenvolvimento do biogás no país. E PCH e CGH compartilham dessa mesma vantagem aqui no estado, né? O meu sócio, Daniel, escreveu um artigo semana passada para a revista Modal Mais, falando que as PCHs e CGHs devem estar na liderança aí para a retomada da economia com estímulo de emprego e estímulo da indústria, né? Eu concordo integralmente. E mais ainda, aqui no estado, né, a gente tem uma vocação natural para a hidroenergia, a gente tem mão de obra qualificada, a gente é um modelo consolidado, né, a gente tem inúmeras PCHs e CGHs aqui no estado, indústria especializada, a gente consegue também praticamente tudo trazer aqui. É uma indústria que sofre menos com instabilidade global, porque a gente não tem muita influência do dólar, né? No caso, agora o dólar está aumentando muito a cotação. Então, assim, a gente, claro, envolve commodities, envolve aço, envolve metais aí para os cabos, envolve eletrônicos para a automação, mas a gente sofre um impacto muito menor do dólar, né? Do que as outras fontes. E a gente tem todo o conhecimento aqui também, como o Paulo mencionou, né? A Copel aí foi uma pioneira na geração de hídrica, ainda tem um corpo técnico super qualificado que contribui também com a iniciativa privada. Então a gente está assim, muito bem posicionado no Paraná, né? Não querendo puxar somente a sardinha para o lado das PCHs e CGHs, mas como fui convidado aqui para falar especificamente do setor, né? A gente está muito bem posicionado para fomentar investimento nesse setor e desenvolver o Estado, né? Então, é uma questão de ambiente, só uma questão de dar segurança institucional para que os negócios aconteçam. Aí a gente vai falar de licenciamento e tudo mais. Eu não quero falar nesse momento porque é uma discussão longa, né? Para finalizar meu comentário sobre o futuro, tá? Não quero me estender muito, né? Eu ontem, assim, pensando nisso, eu elaborei, né? Quando a gente fala de
futuro, gosto muito do método das tendências, né, que eu mencionei lá no início. Aprendi com o método dos cenários, desculpa. Eu aprendi lá com o Rui Santana, no Instituto, e os nossos projetos de Foresight, né. Eu elaborei, assim, 3 cenários, considerando aí os próximos 5 anos, né, colocando só palavras-chave, né. Esses cenários teriam um cenário pessimista, um cenário do business as usual, né, que é as soluções tradicionais que a gente usa, e um cenário otimista. Daí eu peço licença para ler para vocês aqui meus cenários, tá? Só com palavras ou expressões-chave. Então, no cenário pessimista, tá? A gente teria uma concentração de esforços aí em empresas dos campeões nacionais, né? Crise política, radicalismo e extremismo, isolacionismo, fake news, desemprego massivo, energias sujas subsidiadas, desvio do dinheiro da saúde e do saneamento, volta ao passado, conflitos e guerras, né, sejam eles bélicos ou só retóricos, uma nova pandemia, aí um repique da pandemia, e um PIB caindo 3%. No cenário do business as usual, o que é muito comum que aconteça, né, e as soluções já tradicionais, a gente fala novamente de subsídios, né, mais energias fósseis, entretenimento das energias limpas, lobbies e interesses políticos prevalecendo, desemprego, concentração de renda, competição predatória por recursos, ou seja, as fontes aqui diferente do que nós estamos fazendo hoje aqui, as fontes competindo por recursos entre si, né, baixa interação entre os agentes, dificuldade de licenciamento, regulação muito complexa, pouca comunicação e transparência, e o PIB, se não caindo, crescendo aí a 1% ou abaixo disso. E num cenário otimista, né? Teria um esforço coordenado público-privado, modernizar a regulação, foco em energias limpas e saneamento, foco em eficiência energética, reformas estruturantes, né? Volta do emprego, smart grid e blockchain com novas formas de comercialização de energia, big data e IA auxiliando a tomada de decisões, 5G e conectividade, ampliando a digitalização dos processos, digitalização de sistemas de geração, interconexão da geração continental de energia com novas tecnologias, esforços multilaterais, vacinas e um plano de ação de emergência para pandemias. Nesse cenário, o PIB crescendo acima de 5%. Claro, nenhum desses cenários ele é completamente verdadeiro. Realmente, o que vai acontecer nos próximos 5 anos é uma combinação desses 3 cenários, né? Mas estão aí algumas dicas do que a gente poderia estar fazendo e discutindo, né? E integrando para sair mais fortes desse desafio. Obrigado aí pela oportunidade de falar e espero que a gente tenha outras conversas como essa super enriquecedoras. Obrigada, Pedro. César, se você quiser dar a sua contribuição final. Então, depois dessa colocação do Pedro aí bastante ampla e extremamente bem elaborada, parabéns aí, Pedro. Eu acho que só resta a gente, nós entendemos, por exemplo, num evento como esse, nesse bate-papo legal aí, que existe essa sinergia toda, que nós temos como solucionar ou ajudar boa parte das necessidades de um país ou do nosso estado, né? Nós temos que ficar atentos aí à questão da resolução, né? A gente está numa discussão aí de mudança da 482 e 687, nós temos que ficar atentos a isso. Se o Covid veio dar uma mexida no meio do caminho, mas isso continua o debate, isso é extremamente importante quando a gente fala na geração distribuída, descentralizada, né? Para que haja justamente, como foi colocado, o entendimento entre todas as partes para que a gente consiga, de fato, e um setor não querer puxar mais do que o outro. A gente compete com grandes distribuidores no Brasil, com grandes grupos, isso é difícil, mas eles precisam entender também que a contribuição da renovável é extremamente válida, a redução de investimentos futuros. Então, creio que a gente vai chegar nesse equilíbrio, vai encontrar esse modelo ideal para que todo mundo possa se desenvolver, tá? Então, como recado final, eu entendo que a crise vai passar, né? Evidente, a gente é a pior, talvez, no mundo, né? O Brasil é acostumado a passar por crises, mas
realmente como essa o mundo não esperava, mas a gente consegue ainda sair mais rapidamente do que os outros países, porque a gente está mais acostumado. Então, eu queria deixar uma mensagem de otimismo e agradecer a todos aí pelo evento. Tá bom, Renato? Parabéns aí. Obrigada, César. Paulo, eu te convido para fazer a contribuição final mesmo, e dar o seu toque de não só de otimismo, mas também de profissional que já atua na área há muito tempo e tem experiência aqui no Estado que a gente possa contribuir. Renato, obrigado. Eu tive um problema de rede aqui, fiquei um pouco desconectado, né? Mas acho que agora tá ok. Bom, eu tenho sempre comigo uma visão otimista das coisas. Eu acho que nós, né, temos que trazer o tema renováveis para essa visão otimista que a sociedade vai demandar agora na retomada das suas atividades, né, que todos nós esperamos. Tem vários efeitos que estão contribuindo para isso. Né? A origem do tema renováveis ela tem um vínculo muito forte com a questão ambiental. Né? Ela sempre esteve associada a um modelo de desenvolvimento sustentável. E a gente está vendo agora, até por conta da retração da atividade humana, a natureza se mostrando de uma outra forma. Né? Isso é interessante. Né? Eu estava conversando com o pessoal de São Paulo esses dias, digo, olha, é importante quando você avalia o efeito das emissões, enfim, e outros, você vê o quanto a atividade humana influencia isso diretamente. Né? Nós temos já cenários que nos permitem algumas inferências interessantes sobre isso. Mas eu acho que as conversas aqui assim foram muito enriquecedoras. Os cenários que o Pedro demonstrou ali também, eu acho que são importantes para a gente ter como registro. Né? Claro, eu também concordo com ele, vão ser o que nós vamos ter uma combinação dessas várias visões. E cabe a nós associar, né, os projetos aí de renováveis para o Estado dentro de uma visão otimista e retomada do crescimento, de expansão da economia, de geração de novos empregos, de aumento das questões de resiliência e segurança, de vários sistemas relevantes para a vida. Né? E eu vejo, de novo, enfatizo a ideia da cooperação. Né? Nós precisamos agora construir pontes, né, entre as várias visões de empreendimento, entre as políticas públicas e os negócios, para que, acima de tudo, a gente possa fortalecer as decisões que virão futuramente. Né? E levar ao governo uma proposta consistente nesse sentido. Eu acho que, dentro dessa visão, o projeto Paraná Smart Energy, pelas suas características, pela sua composição, pode e tem essa vocação. Né? Então, eu faço aí um convite para que a gente possa organizar, né, essas discussões e estabelecer realmente uma visão consistente de desenvolvimento do tema das renováveis no Paraná, olhando essas várias oportunidades que vão surgir. Né? Essa é a expectativa que eu tenho. E parabéns aí, Renato, pela iniciativa, acho que foi muito válida, né? E muito obrigado aí pelos colegas, né, de painel que, poxa, foi um momento aqui importante de reflexão, de aprendizado. Agradeço muito pelas contribuições de todos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma contribuição, mas eu também fico bastante feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês e aprender sempre um pouco mais. Eu saio ainda mais otimista e motivada a fomentar o desenvolvimento das renováveis aqui, principalmente aqui no estado, e que a gente possa servir de inspiração para outros estados e outras regiões. Né? Então, agradeço mais uma vez a participação dos nossos ouvintes. Não, assim,
não é muito fácil lidar com essas plataformas digitais, né? Então, eu vejo que a gente vem aprimorando cada vez mais. Esse vídeo a gente vai fazer uma pequena edição para poder disponibilizar para vocês e todos os nossos parceiros. Quem tiver interesse de entrar em contato com os palestrantes, é só mandar e-mail, né? Os links de inscrição têm o meu contato. A gente fica à disposição. E se vocês puderem acompanhar as nossas redes sociais, não só a do Energy Hub, que é @NRG Soluções, né, sem cedilha e o tio. Lá a gente tem outras agendas também. Eu tenho certeza que pela Domínio Solar, pela Luma Energia e pelo CI Biogás também outras ações vêm sendo desenvolvidas nesse momento. Agradeço, Paulo, sua participação, sua contribuição. E espero que a gente possa trazer bons projetos para o Estado e juntos sair dessa, mesmo clichê, essa frase, melhor do que a gente entrou, né? Então, pelo menos, vamos inovar bastante, até no nosso modo de convivência, né? Então, agradeço muito. Se alguém quiser fazer mais uma contribuição, deixo aberta a oportunidade, senão a gente já pode encerrar por aqui. Tá ok? Então tá. Obrigada a todos. Ok, agradeço. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço grande para todos aí.